Aula 3. Potencial elétrico. A todo corpo carregado associamos uma grandeza elétrica chamada de potencial elétrico, representado pela letra V. Assim é que se o corpo A estiver carregado positivamente, e sabemos como carregar um corpo positivamente, retirando elétrons, né? O potencial desse corpo vai ser um número positivo, VA. Se o corpo for negativo, o potencial vai ser o quê? Um número negativo. Como é uma grandeza física, precisa de uma unidade para representá-la. E a unidade é chamada volt, o símbolo V maiúsculo, que é derivado de um nome próprio. Então dizemos que o potencial de A é, por exemplo, VA igual a 20 volts. O potencial da esfera B, digamos, é VB igual menos 10 volts. Aqui vamos mostrar os múltiplos e os submúltiplos do volt. Os submúltiplos, o milivolt, o microvolt, o nanovolt. Lembra quando a gente falou em prefixos para representar grandezas múltiplas de 10? Pois bem, então aqui nós temos a aplicação disso. 1 kV é 1000 volts, é 1 kV. 1 megavolt é 1 milhão de volts, 1 MV. 1 gigavolt, 10 a nona do volt, 10 milhões de volts, 1 GV. Dessa forma, escrevemos que o potencial do corpo vale V igual a 12 volts ou U igual a 12 volts. Então, nós podemos usar a letra V ou U para representar. A unidade é sempre V maiúsculo, mas a letra representativa pode ser V ou U. Tem autores que usam a letra E, mas a letra E, como nós veremos, é usada para um caso particular, para representar uma tensão muito particular. V igual a menos 20 volts, ou U igual a menos 20 volts. U igual a 1200 volts, ou 1,2 kV. O potencial é 0,005 volts, ou 5 milivolts. Diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica. Então, dados os dois corpos carregados, digamos que o corpo positivo está com um potencial de 20 volts, e digamos que o corpo negativo, a esfera B, está com menos 20 volts. Então, se um é 20 volts e o outro é menos 20 volts, entre eles tem uma diferença de potencial. E quanto vale essa diferença de potencial? O A menos o B, o VB, não importa. É 20 menos 20. Portanto, 40 volts. Essa é a diferença de potencial entre esses dois condutores que estão carregados eletricamente. Eu chamo isso de tensão elétrica, isso é chamado de tensão elétrica, DDP ou tensão elétrica, ou diferença de potencial, como quiser. O que acontece se nós ligarmos essas duas esferas carregadas através de um fio, de um condutor? Nós vamos ter um deslocamento de elétrons do corpo B para o corpo A. Então é lógico que estão chegando carga negativa em A e o potencial vai diminuir. O potencial era positivo, portanto a carga vai diminuir, o potencial vai diminuir. Ao mesmo tempo, como estamos tendo saída de elétrons do corpo B, o corpo B vai ficar menos negativo, o potencial dele vai aumentar, vai se aproximar do zero. Tá? Era um valor negativo aqui, como estão saindo elétrons, esse valor vai diminuindo. Esse fluxo, esse movimento de elétrons de B para A, continua enquanto houver DDP. Quando o potencial de A for igual ao potencial de B, cessa esse movimento de cargas, que eu chamo de corrente elétrica. Vamos fazer uma analogia aqui. Dois vasos comunicantes, que estão inicialmente separados por uma torneira.
existe uma diferença de nível entre eles. O que acontece se a gente abrir essa torneira? Todos nós sabemos o que vai acontecer. A água vai deslocar do potencial de onde tem pressão maior para onde tem pressão menor. Aqui nesse ponto tem uma pressão, vamos chamar esse vaso de A e esse vaso de B. Então a pressão, inicialmente a pressão no fundo de A é maior do que a pressão no fundo do recipiente B. Por quê? Porque inicialmente esta altura aqui, ó, é maior do que a altura no recipiente B. Isto é, existe aqui uma diferença de altura que vai fazer com que a água se desloque de A para B. Então, o desnível, a conclusão é muito simples, o desnível causa a corrente de água. Na eletricidade, o desnível elétrico, essa era uma palavra muito usada, ou tensão elétrica, ou diferença de potencial, causa a corrente elétrica. Existe um instrumento chamado voltímetro que é usado para medir a tensão ou diferença de potencial. Por exemplo, você quer medir a tensão nos terminais da sua pilha, você vai ligar esse instrumento, o voltímetro, através de 2 fios, nos 2 terminais, chamados de polos, da sua bateria. No caso aqui, uma bateria de 9 volts vai indicar então 9 volts. Vejam que tem aqui uma escala, que tem aqui uma chave, que seleciona não só a função, mas a escala. No caso, nós vamos selecionar tensão e tensão contínua, e 20, quer dizer, média até 20 volts. É importante notar, nós não conhecemos ainda esse componente, mas o voltímetro é sempre ligado em paralelo com o circuito. Por agora, encerramos a nossa aula, continuaremos na próxima aula.